bem-vindo ao podcast Vendedor Agro, o mundo de vendas do agronegócio na visão de quem está no campo o tempo todo. E hoje eu falo com um cara que realmente está no campo o tempo todo. Falo aqui com o Jefferson Lourenço, nosso colega aqui da Geração Agro. Mas antes disso, eu já vou fazer uma provocação, Jefferson, para quem está nos ouvindo lá do outro lado. Se você que está aqui nos ouvindo agora, você mesmo, não olha para trás não, é você mesmo. Se eu colocar uma plantadeira hoje, uma Fendt, uma Horsch, que eu nem sabia que existia esse nome aí, um Momento, você se garante? É isso que a gente vai discutir aqui agora, durante esses próximos 60 minutos, no o que a Geração Agro está fazendo hoje para você no campo e traz uma metodologia, talvez, de trabalho que vai te ajudar hoje a ser um profissional melhor lá no campo. Não precisa ser especialista, moçada, mas saber o básico necessário para contribuir com o seu cliente, tá bom? Bom, e vamos lá, né, moçada? Esse trabalho aqui gera tempo, gera valor, então já aproveita e dá aquele curtir, comenta, faz um comentáriozinho aí embaixo qual foi a parte principal que você gostou desse conteúdo e já assim, dá sabe aquele sininho ali de ativar as notificações? Deixa ele já ativado para que cada vez que nós lançarmos um conteúdo novo, você receba uma notificação aí no seu YouTube para você receber esse conteúdo, tá bom? E também não poderia deixar de falar que esse episódio tem um patrocínio, né? Nós temos grandes apoiadores e um deles é a Loja do Agro, ali de Palotina. A Loja do Agro hoje contém uma variedade imensa de produtos para o agro e produtos personalizados. Então, se você hoje quer fazer um brinde para o seu cliente, fazer aquele mimo, agradar ele de qualquer forma, vai lá e coloca lá lojadoagro.com.br e lá você vai encontrar canivete, chapéu. Rapaz, o que vocês imaginar tem lá na Loja do Agro para você fazer uma cotação online. Converse lá com os meninos vão passar para você um orçamento sem compromisso. Te garanto que a qualidade e a forma de atendimento e o preço serão produtos diferenciados para você fazer aquele mimo para o seu cliente, tá bom? Mas vamos lá, falar um pouquinho agora com o Jefferson Lourenço, da Geração Agro. Prazer, meu amigo, estar aqui com você. Cara. Nos conhecemos já há alguns anos, né? Alguns anos, né, cara? Tem tempo. Daqui a pouco a gente vai descobrir quanto isso. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre vendas no agro de uma forma mais técnica, como eu disse aqui anteriormente. O Jefferson é casado com a Jéssica Zacarias, pai do Gabriel e do Leonardo. Leonardo tá bebezinho agora, quantos meses? 64 dias. 2 meses e 4 dias, isso especificamente. Aí. Seu pai é o seu Joacir, dona Marlene. Isso aí. O Jefferson se formou aqui na PUC em Toledo em 2017 e também é técnico agrícola pela Escola Agrotécnica Federal Rio do Sul, em Santa Catarina, 2008. 2008. Eu também em 2008 estava começando também, mas já na agronomia pela UEM. Então você se formou em técnico agrícola e eu estava me formando em agronomia nesse tempo. Jefferson, vamos lá, conta para nós um pouquinho dessa pequena trajetória sua aí nesses 17, 18 anos já, né? 19? Vai para 19 anos? 18 para 19. 18 para 19 anos. Eu conheço a sua trajetória sua desde a época da antiga Decalb aí, mas conta para nós como é que foi essa transição de carreira sua e daqui a pouco eu vou te perguntar sobre como ser técnico fez você ser um cara diferenciado no mercado. Mas vamos lá, primeiro fala um pouquinho da sua trajetória profissional aí. Obrigado, Michel, pelo convite. É sempre um prazer poder estar conversando com você, trazendo um pouco da nossa experiência, nossa vivência de vida, e é sempre uma honra, né? É perto dos bons que você fica melhor. Então, isso. É uma satisfação muito grande poder estar contribuindo aí com o podcast. E contem com a gente aí, sempre. Então, Michel, do interior de Tupãssi para o mundo, né? Igual grande Tupãssi. Minha mãe fala, do interior de Tupãssi para o mundo. Resolvi fazer técnico agrícola em Santa Catarina, fui lá estudar, me formei com muito custo. E graças a Deus, de lá para cá, não voltei mais para casa. Fui trabalhar para fora, fui buscar uma oportunidade no mercado e eu sempre via isso como uma necessidade, cara, estudar para poder me capacitar, para poder ser alguém melhor na vida, né? E fui trabalhando, nada é fácil nessa vida, a gente foi conseguindo construir, fui fazer agronomia depois de alguns anos, né? Juntei uma graninha aí, fomos estudar na PUC, graças a Deus me formei em engenheiro agrônomo. Nesse período, trabalhei 10 anos com sistemas de irrigação e HF, de modo geral, né? Atendendo, aqui na região mesmo? Fazia oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai. Então, atendi uma carteira de aproximadamente aí 300 micro a pequenos agricultores, né? Pela região, e foram 10 anos nesse segmento aí. Depois disso daí,
apareceu a oportunidade de a gente entrar na Multi de Milho e entrei junto com vocês aí, né, aprender a trabalhar com semente de milho, deu uma virada na chave, né? Saiu da parte de irrigação e foi para a parte de sementes, né? Para a parte de semente. Então foram 4 anos e meio, basicamente, aí que a gente ficou no segmento de semente, atendendo aí a região também entre Toledo, Palotina e Assis Chateaubriand, né? E graças, eu acho, a essa trajetória e as amizades que a gente vinha construindo e as oportunidades que a gente teve na carreira, hoje eu estou na Geração Agro como consultor técnico, atendendo aí todo o Brasil, já fui para outros países aí, como Bolívia, Paraguai, para falar sobre operação agrícola, sobre capacitação profissional dentro do agro, focado em operação agrícola, né? Então a gente acabou se especializando hoje no segmento plantio, pulverização e colheita, com o intuito de instruir pessoas que estão entrando no segmento, pessoas que estão no segmento do agro, que buscam essa profissionalização e que nem você falou, explorar o performance do equipamento aí que custa milhões, né? Ou um equipamento tecnológico, né? Que está aí no agro hoje aí, que é as plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras aí. Legal. Então hoje você está junto com o pessoal da Geração Agro aí, nosso amigo Flávio e o Paulo, né? Isso aí. Conheço os dois a longa data também. O Flávio trabalhou comigo na Monsanto há tempos atrás. Abração, Flávio. Paulinho também, grande abraço. E vamos falar um pouquinho da Geração Agro também, né? E aí, o que a Geração Agro, então, faz hoje? Eu sei a resposta, mas só para quem está nos assistindo aqui, eu acho que vocês foram disruptivos, na verdade, né? Vocês tiveram uma sacada, né, muito forte. Eu conheço a história de vocês, mas principalmente, né, o Paulo, com toda essa engenhosidade dele, ele conseguiu, né, criar uma metodologia de certificação, né? No começo acho que foi isso, né? Sim. E como que isso ganhou o Brasil, cara? Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, Michel, na época, quando a gente estava na sementeira ainda, trabalhando junto, apareceu a oportunidade de a gente fazer o Guia do Bom Plantio. O que era o Guia do Bom Plantio, né? Era nada mais do que um atendimento personalizado ao cliente que adquirisse a semente da nossa marca, na época, né? Então, o produtor parceiro aí, que a gente chamava de EIB, né? Na época, né? O produtor parceiro aí adquiria a semente, a gente atendia ele, um atendimento personalizado, e veio esse projeto junto com o antigo gerente, o Flávio e o Paulo trouxeram esse projeto para a nossa realidade e a gente foi pôr em prática. Então a minha carteira, aproximadamente 14 mil hectares na época, a participação era de uns 2 mil hectares só, e a gente começou a trabalhar, começou a levar esse serviço, eles trouxeram a metodologia, né, que eles tinham já desenvolvido lá em São Paulo, e a gente foi junto aperfeiçoando ela. E nesse atender produtor aqui, atender produtor ali, eu falei, cara, essa é a oportunidade de quebrar alguns paradigmas. Tem muito produtor que acha que sabe plantar. Ele acha que sabe regular. E ele não está errado, mas ele aprendeu daquele jeito e ele acha que é só colocar a semente dentro da plantadeira, colocar o fertilizante dentro da plantadeira, montar no trator e puxar, né? Antigamente era até assim. Eu pego aí, meu pai plantava com uma Massey Ferguson e uma PS8, né? Então na época não tinha tecnologia embarcada. Plantava de qualquer jeito lá e o que dava estava bom. Hoje já não é mais assim. Eu preciso explorar aquela genética, aquele germoplasma, daquele híbrido, daquela cultivar de soja, o máximo possível. E dentro disso a gente foi trabalhando, fomos atendendo os produtores e fomos fazendo um serviço diferenciado, mesmo para o cliente que não comprava milho da nossa marca, né? E cara, foi um golaço. Foi um golaço, porque em 3 anos depois de fazer esse atendimento, eu buscava ser referência para o meu cliente. Poxa, eu vou ser mais um assistente, né? Na época eu era assistente técnico, né? Depois a gente virou promotor, foi escalando, mas eu quero ser o assistente. Eu quero que o produtor acorde de manhã pensando em ligar para quem? Para o Jefferson, para mim. Né? Ele vai trocar o pneu do trator. Cara, eu não entendia nada de pneu, mas liga para mim. O que eu posso te ajudar? Então, eu sempre busquei ser o técnico, ao mesmo tempo o parceiro do cara. Referência para ele. Então, o que eu aprendi nesses 18, 19 anos de carreira aí? O que gera uma venda? Relacionamento, confiança, né? E conhecimento. Então, é isso que eu aprendi na vida. Eu tenho que ter um relacionamento saudável, né? Eu tenho que ter essa parceria com o cara, para ele acreditar em mim, para ele confiar em mim, e eu tenho que ser técnico. Então, eu sempre usei da técnica para ajudar a vender.
E ao longo dessa história que eu fui criando junto da produção de semente, do campo da sementeira, a gente foi levando esse serviço para os clientes e com 3 anos, basicamente, aí a gente já estava lá com 10 mil sacos de faturamento, né? Na mesma carteira. Na mesma carteira. E produtores solidificados. Produtores que compravam 100% da marca. Eu tinha casos de cliente que era zero semente. Comprava da concorrência. E virou a chavinha totalmente por conta do atendimento, por conta da parceria, por conta da credibilidade que a gente sempre tentou passar e fazer um serviço diferenciado. Ninguém fazia. Legal. Né? Então, essa questão de regular a plantadeira, de avaliar a plantadeira antes do plantio. O cara tá... Poxa, nós era milho. Eu visitava a lavoura de soja do cara. Para quê? Porque o cara vê que eu estava do lado dele. Mesmo no momento que para a empresa não interessava muito, mas para mim interessava. O cliente interessava. Né? Então, isso daí ajudou a fidelizar muito o produtor, que hoje é amigo meu, dá para se dizer assim. A gente vai jantar junto, conhece a família, a gente interage, porque virou um relacionamento de confiança. Legal. Né? Então, ao longo dessa carreira, a gente sempre quer escalar, né, Michel? E chegou no momento que eu falei assim, poxa, eu quero mais. Né? A gente sempre busca algo a mais, né? Lógico. Evoluir como profissional, na carreira profissional. E vai daqui, vai dali, eu recebi uma oferta da Geração Agro. Para ir trabalhar junto com o Flávio e o Paulo e levar esse conhecimento, essa expertise nossa para o Brasil. Então, basicamente, eu posso dizer assim que são poucos os estados no Brasil que eu não conheço, tá? São poucos. Levando conhecimento e treinando. E treinando profissionais. Então, a gente já realizou treinamento para grandes grupos agrícolas, para as multinacionais, para consultores, consultorias. Então, eu tenho a grata satisfação de dizer para você assim, que eu já fui para fora do país fazer treinamento e capacitar profissionais na Bolívia e no Paraguai. Então, acredite, a demanda ela existe. A capacitação profissional do agro ela tem que acontecer, de um jeito ou de outro. Para operar o quê? Essas máquinas aí, altamente tecnológicas, altamente modernas, que às vezes a gente não explora 100% do potencial produtivo desse equipamento. Nós temos hoje um grande leque, né? Uma grande falha, na verdade, na formação, né? Porque mesmo nós, né, agrônomos ou técnicos agrícolas, né? No caso, você é técnico agrícola, eu tenho uma infância também dentro de uma fazenda, né? Sim. Né? Porque eu me criei numa fazenda há 25 anos atrás, igual você falou, né? Era um tratorzinho, um CBT, Na verdade, não, vou mentir. Na verdade, naquela época já existia o SLC John Deere 7500. Sim, importado, né? Opa, importado, né? Só que assim, cara, câmbio de caixa, manual, né? Manual, 4 alavancas de avanço para frente e uma plantadeira lá atrás, uma plant center, uma plant center na época que tinha lá na fazenda, lá no Mato Grosso, isso, lá em Câmara do Leste. E, cara, regular engrenagens, né? Catacas. Motora movida, regrinha de 3. Já era. Era a tecnologia do momento. E assim, hoje não, né, cara? Hoje você tenho certeza que a gente vai pro campo, né? Igual você tá indo o tempo todo. Hoje é tudo eletrônico, tudo digital. E aí? E aonde que esse técnico, a pergunta que eu faço, né? Pra você que tá aí assistindo, tá na universidade ainda, ou que já tá com um passo à frente aí, né? E aí, quando você chega na frente de uma bichona dessa? Você se garante? Você se garante ou não? Entende, não? E hoje eu vejo que a gente tem poucas escolas, né? Não sei se é isso, eu gostaria de pedir isso para você, inclusive. Fora a Geração Agro, né? Que tem essa pegada mais de capacitação do funcionário, né? Do operador, da equipe da fazenda e tudo mais. Existe bastante treinamentos hoje? Existe essa capacitação hoje no campo ou não, cara? O cara tem que aprender por conta própria? Não, Michel. Tipo assim, hoje no mercado, pensando em capacitação, em operação agrícola, existem alguns profissionais que estão começando a vir para esse segmento, mas tem muita informação desconexa no meio ainda, assim, falta um refinamento, né? Falta um refinamento de informação. Mas tem espaço para crescer. E a gente, como empresa hoje, a gente sempre busca estar refinando nossa metodologia. A gente faz muito teste, né? Teste prático. E com o advento da tecnologia nos ajuda a entender se a gente está no caminho certo, o que eu preciso ajustar. Então a gente filtra muita coisa para conseguir melhorar também nossas apresentações, a nossa metodologia de campo, né? Mas, cara, tem espaço e tem demanda para crescer. Porque não tem, rapaz, esse mercado é muito amplo, né? É muito amplo.
Então Eu vou te dar um exemplo, aconteceu comigo. Fui dar um treinamento na Bahia, num grupo grande lá, hoje acho que eles devem plantar uns 60 mil hectares mais ou menos, lá na Bahia. E, pô, cheguei lá para dar o treinamento, graças a Deus a gente sempre foi simples, humilde, do nosso jeito de ser. Chegamos na fazenda, o pessoal já estava aguardando e tal. Já fiz o alinhamento com a equipe da fazenda, eu falei, ó, vai ter um momento teórico e depois tem um momento prático. Beleza, fui lá, apresentei a teoria, fizemos toda a apresentação, vamos para a prática. Chegamos na prática lá, chegamos no barracão da fazenda, o barracão da fazenda, né? Então, acho que tinha, só naquela sede, acho que era 6 dB de 61 linha, tá? 6 conjuntos da John Deere, né? Nos 9R520, e mais 3 conjuntos do kit Exact Emerge. Aquelas plantadeiras que planta 12, 14 por hora aí que a gente vê, né? Uhum. Dá para ir até mais se quiser, mas o top perfeito fica nisso daí. Pedi pro operador, falei, faz a gentileza, puxa para nós lá o conjunto para fora que a gente vai fazer uma simulação, né? Ele olhou para mim assim, ele falou assim, cara, primeira vez que eu vou pilotar. Falei, tá, mas tu não sabe operar? Eles falaram que ia ter um treinamento de plantio. Eu falei, vai ter de plantio, mas não na operação do trator, não tenho tempo para isso. Hábil, né? Não era o combinado, né? Cara, o cara trabalhava, nada contra, né? Nada a ver. Mas assim, ele trabalhava no mercado, não tinha boas oportunidades no mercado na cidade, ele falou, vou pro agro, porque o agro tem muitas boas oportunidades, né? Então hoje o profissional qualificado, cara, ele ganha bem. Eu posso dizer que hoje um operador de renome, que tenha conhecimento e experiência, ele ganha muito bem. Quanto ganha hoje o operador, só por curiosidade? Cara, eu já tenho fazenda que a gente foi aí discutir o operador falar na casa de 10 mil. 10 mil por mês. Mas o cara é profissional no que faz. Opera qualquer máquina. Legal. Qualquer máquina. Diferente, né, cara? O cara é diferenciado. Então, assim, tem espaço para o cara crescer dentro do agro. Busca o quê? Busca informação, conhecimento. Sim, perfeito. Né? Porque daí o cara vai ter que vender o peixe dele. Claro. Então, ele tem que ter conhecimento para poder vender o peixe dele. Mas tu imagina, o cara vai pilotar um conjunto de 6 milhões de reais, aí vamos estar aí, não sei quanto está o preço hoje do conjunto lá, mas de 5, 6 milhões de reais, não sabia da partida no trator. Então, Tava assim, esperando você chegar para ensinar ele. sim, aí vamos lá. Aqui é a chave de partida, aqui você faz aquilo e tal, para tirar o conjunto de dentro do barracão. Então a fazenda tinha lá mais de 100 milhões de reais em equipamento agrícola que estava naquela unidade de produção. Fora as outras sedes, né, que é 60 mil hectares do grupo lá. Então, você imagina a oportunidade que tem para a pessoa que quer vir para o agro, né, trabalhar com treinamento, trabalhar com equipamento agrícola. Cara, tem espaço, tem demanda, mas se capacite, se profissionalize. Porque o mercado hoje está exigente. Não é qualquer um que vai chegar lá, vai montar um trator lá de 5, 6 milhões de reais, né? Você começa por baixo. E como, vamos lá, partindo do lado do vendedor agro, né, que do engenheiro nós que está no campo, né? Lógico, a gente não vai ser operador do trator, apesar de ser gostoso, né, ser agradável, dar uma pilotadinha lá de vez em quando, eu de vez em quando dou uma, né, mata a saudade na época da fazenda, né, de ir lá e pilotar uma máquina dessa. Confesso que dá uma certa insegurança, porque, como diz, né, não é o nosso dia a dia, e realmente dá aquele friozinho na barriga de errar alguma coisa na operação, né. Mas é a pergunta que eu faço agora, Jefferson. Em algum momento vai ser pipoca, tá? Mas fica tranquilo. Vamos tentar no Jefferson, que oficialmente Jefferson Lourenço. Mais conhecido no Brasil afora como pipoca. Sei. Eu vejo assim, a pergunta que eu te faço agora, né? Como ser técnico ajuda a vender mais? Porque assim, nós agrônomos, né, que vamos lá, vamos pegar o nosso sementeiro como exemplo, né? Nós sementeiros, eu sei também que você ama semente, então, como eu também. Nós não vamos lá operar a máquina, mas de certa forma nós somos os fiscais, o técnico ou o engenheiro agrônomo, né, responsável pela semente, e a semente ser bem distribuída no campo vai nos garantir sucesso do nosso produto, vamos dizer assim. Com certo? certeza. Como ser técnico faz vender mais no sentido de conhecer mais a máquina? Na sua opinião, nesses últimos 19 anos aí, o que você aprendeu com isso, cara? Michel, o que a gente já entende, né? Pensando em milho, pensando em soja, a gente sabe que uma boa distribuição, ela é crucial para o sucesso da sua lavoura, né? É aquela coisa, você plantou bem plantado ou mal plantado, o custo do teu insumo é o mesmo.
coisa que até te desanima. Você chega numa lavoura que está mal plantada, você olha para a soja, para o milho, você fala, meu Deus, o que eu fiz aqui? Mas você vai ter que zelar. Agora, você chega numa lavoura que está bem conduzida, uma semente de alta performance, um adubo top, num ambiente produtivo adequado, que está tudo correndo bem. Cara, você vai zelar com gosto, você vai lá olhar e falar, nossa, esse ano tá linda a lavoura. Falou, nossa, esse ano os produtos deram certo, fiz o manejo fitossanitário. E a hora que você vai colher, o resultado é garantido. Então, o investimento, até no momento do plantio, Michel, eu falo que assim, é 60%, vou chutar aí, 60% do custo da produção do ano inteiro. Tá ali. Se você plantar mal plantado ou bem plantado, depende de uma coisa só. Não é máquina nova, não é operador, é conhecimento. Então, é conhecimento. Então, como que eu uso para vender o meu peixe, vamos dizer assim, né? Para vender o meu serviço? Cara, conhecimento aplicado. Adianta eu ter a melhor estação de pesquisa, levantar conhecimento de velocidade de plantio, de emergência e tal, se eu não consigo colocar em prática? Excelente. Então, hoje uma boa pesquisa é aquela pesquisa que é aplicável. É aquela pesquisa que você consegue analisar tecnicamente, fazer a filtragem dos dados e falar, ó, você tem que fazer assim no campo para dar certo. Então, a gente aprendeu na dor, né, sofrendo mesmo, perdendo dinheiro, quebrando a cara, errando na lavoura da gente também. Minha família também é do agro, meu pai tem lavoura, minha família tem lavoura. A gente aprendeu sofrendo. Uhum. É errando que se aprende, né? Então, o cara, quando contrata um profissional como nós, hoje dentro da geração agro, ele busca encurtar esse erro. Ele quer encurtar esse erro, ele quer ser mais assertivo. Então, aprender com os erros dos outros. Isso, né? Aquele ditado, né? É melhor isso você aí. aprender com os erros dos outros do que os seus próprios erros. É isso aí. Então, assim, você acaba sendo mais assertivo. A gente vai lá passar a nossa expertise de como que eu tenho que regular a profundidade de um disco de corte. Estou colocando um adubo lá, qual dosador de fertilizante é mais eficiente, né? Ah, estou distribuindo meu milho. Qual que é o coeficiente de variação ideal para a cultura do milho? Cara, parece simples, mas não é. Então, pensando no racional de você ter o conhecimento, você pegar uma máquina altamente tecnológica hoje, você tem que explorar o máximo do performance dela. Então, tudo que a consultoria ou que a pesquisa cria de informação técnica, você tem que explorar da sua cultura de milho, de soja. A pesquisa fala que um CV bacana para o milho é abaixo de 25. Eu discordo. Para mim, um CV bom, né? Eu tenho grupos hoje que tem plantadeiras da Horsch, da Fendt, máquinas modernas de última geração, buscam CV abaixo de 10 para a cultura do milho. Né? O que é o CV, para quem não conhece, que está assistindo a gente aqui? É a distância entre a semente. É um cálculo técnico, matemático, que ele vai medir. Ah, eu quero colocar 3 sementes por metro. Cada semente tem que estar 33 centímetros uma da outra. Tudo que variar desse 33 aumenta o coeficiente de variação. E hoje tem um aplicativo que você pode usar para fazer isso daí. A pergunta é, você está usando esse aplicativo? Ou você nem conhece esse aplicativo? Então tem tecnologia... Qual que é esse aplicativo? Fala aí pra galera aí. Ó, do GPD, do Paulinho Arbex, fazer uma propaganda para o Paulinho aí, amigo, e indica muito trabalho pra gente. Tá? É o aplicativo do GPD. Você pode baixar, é gratuito, não tem custo nenhum. Você consegue fazer a avaliação do coeficiente de variação. Esse é um dos itens, né, Michel? Um dos itens que... Dentro da imensidão de itens que a gente avalia no momento da operação. Hoje eu falo para o pessoal o seguinte, a gente chega a avaliar de 10 a 11 itens no momento do plantio. A pergunta que fica daí para quem está nos assistindo, quantos itens você está avaliando? Né? Eu falei de 1, mas tem mais de 10. Né? Então a gente avalia todos os itens no momento da operação, a gente capacita esse profissional para chegar lá e ter esse olhar clínico. Porque eu vejo que muitas vezes o cara é muito técnico, mas ele não é analítico, ele não é clínico, ele não olha com um olhar um pouco mais criterioso para o negócio. Ah, de qualquer jeito que fazer, tá bom. Né? Então até o AT que vai lá no campo, né? Cara, quanto que vale você plantar bem plantado um milho? A pergunta é essa, né? Você quer ser técnico e tem medo de se diferenciar. Mas o medo, na verdade, é você se posicionar corretamente. É assim que você vence o medo, certo? Você vai vencer o medo se posicionando. E aí, para quem ser um pouco curioso aí quais são esses 11 itens, né? Pô, consulta aí a Geração Agro, vocês vão descobrir quais são esses 11 itens para ser analisados e avaliados aí
no plantio, na operação agrícola aí, plantio, né? Isso de plantio, apenas de plantio, né? Isso aí. Então, bacana, tá? Fica aqui o convite, e se você ficou curioso, procure aí a pessoa da Geração Agro aí, que vocês vão descobrir quais são esses itens. E aí um ponto importante que você trouxe aqui, Jefferson, eu acho que é importantíssimo, na verdade, nesse momento. Porque assim, como se diferenciar, ser técnico no campo, é exatamente isso. Não é apenas você vender o produto para o cliente, mas é, de certa forma, se preocupar, não tem como garantir, né? Mas tem como se preocupar em ajudar ele a colocar esse produto na melhor situação possível para ele expressar seu máximo potencial produtivo. O que nós mais vemos hoje no campo são bons produtos sendo usados de forma errada, certo? Principalmente semente. Semente de milho, semente de soja, semente de trigo, semente no geral, né? Quantos bons produtos, na verdade, talvez nós já temos matado por não ter sido posicionado de forma correta. Passou aqui um colega, alguns episódios atrás, falando exatamente sobre isso. Nenhuma empresa hoje lança um produto ruim. Não tem lógica. É caríssimo lançar um produto hoje. Mas lá quando você está sob efeitos controlados para lançar um produto, ou seja, você está lá dentro de uma precisão, né, de plantio, de fungicida, inseticida, manejo, população e vários outros itens, né? O produto se destaca. E por que esse produto, quando vai para o campo, de repente, não se destaca? Será que não tem alguma coisa que o vendedor, no caso aí nós, né, não podemos ter feito para posicionar esse produto de uma forma melhor, mais assertiva, para poder ganhar mercado? Acho que essa é a grande forma, de repente, que nós poderíamos fazer para vender mais de uma forma melhor. Eu acho que o cliente se sente melhor, como você disse mesmo, né? Quando você começou sua carreira aqui na região e você saiu da caixinha. Foi proposto para você um trabalho, você saiu da caixinha. Você parou de se preocupar com a semente e começou a olhar a operação do cara como um todo. Desde a soja até o milho. E o cara falou, pô, cara, posso contar com Pipoca. Pipoca é o cara que, se eu precisar para trocar o pneu da plantadeira aqui, ele vai vir. É o cara que vai vir aqui para me ajudar. É isso aí. Né? Não vai me ajudar a tirar o pneu, mas talvez ele tenha um contato, um borracheiro 24 horas. É isso ser um cara diferenciado. É isso ser um cara prestativo. E no caso do campo, o que eu penso assim, na verdade, a nossa tendência como ser humano é seguir as operações, né, cara? A gente vai seguindo, fazendo aquele mesmo jeito. E quando chega alguém com a visão de fora, que é aquilo que você falou, né? Você está visitando em várias fazendas do Brasil inteiro. Vai pegando coisas que vai acontecendo, né? Você vai criando um know-how sobre operações. Sim. E aí, meu amigo, você vai transmitindo isso como um passarinho transmite semente, né? De um lado pro outro, né, cara? É isso aí. O passarinho capta a semente daqui, leva pra lá, Vai disseminando. Você vai disseminando, cara. Tem uma coisa legal que acontece quando a gente vai visitar as propriedades. O pessoal fala assim, pô, Jefinho, você vem aqui só pra achar problema. Cara, mas eu não sei o que acontece, parece que puxa. Eu chego no local, a gente chega na fazenda, vai mexer com a máquina e tal, você já fala assim, pô, ó, corrente arrebentada aqui, ó, um rolamento estourado, ó, esse pneu aqui tá com uma libragem diferente. Fala, parece que puxa. Mas não detalhes, né? Mas não é. Você já viu em outros locais, né? É vivência. A gente tá todo dia lá mexendo com máquina, desde plantadeira, pulverizador, colheitadeira. Cara, você tá com o olho afinado. Por quê? Você tá fazendo isso. Aí eu mostro pro operador, falei, pô, você tá aqui todo dia em cima da máquina, não vê esses erros, não vê esses detalhes. Será que é falta de atenção, falta de vontade ou a falta de conhecimento na íntegra, na prática, né? Então, assim, são detalhes que passam, Michel. E o operador, no momento da operação, ele tá lá em cima, empurrando o botãozinho para frente para plantar e... Ah, tem sensor de linha. Posso confiar 100% no sensor? Né? Parece que, sim, né? O sensor é preciso. Tem muitas variáveis no meio do caminho que podem influenciar, né? Então, dentro do contexto de operação, eu falo que essa capacitação é importante. A gente tem até um aplicativo novo chamado Gaia, né? Geração Agrointeligência Artificial, onde a gente coleta informações da propriedade. Eu pego um drone, exemplo, um Mini 2 aí da DJI, eu vou lá dentro da fazenda, eu tiro fotos amostrais. A soja ou o milho tem que estar entre V1 e V4 no máximo, tá? No máximo V4. V3, V2 aí, perfeito. Essas fotos eu importo para dentro da nossa inteligência e eu faço rodar essas imagens. A inteligência ela vai avaliar população de plantas nascidas, ela me dá esses dados. São 4 parâmetros. População de plantas nascidas,
porcentagem de planta dupla, porcentagem de falha e porcentagem de planta com fenologia atrasada. Cara, olha que doidura. Fala assim, uma inteligência que me dá esses 4 parâmetros aí, eu fazendo uma amostragem de drone, fui fazer um atendimento no Mato Grosso há uns anos atrás, região da 163, ali de Guarantã do Norte até Lucas do Rio Verde ali, né, Sapezal, tudo. E a gente começou a fazer o atendimento numa fazenda, que o cara falou, não, meu plantio aqui é top. Eu falei, tá bom. O atendimento era até uma bonificação de uma empresa parceira que a gente atende lá no Mato Grosso, lá, para atender eles. Porque o consultor que atendia eles via essa necessidade para a fazenda. E segundo a gerência, não precisava. Não precisava. Não precisava. O trabalho estava perfeito. Estava perfeito. Estava trabalhando com umas plantadeiras top de linha, moderna, tudo tecnológica, motor elétrico para rodar, o dosador de semente, né? E daí, vamos começar a fazer a avaliação de campo. Como eu, em sã consciência de treina, vou fazer a avaliação de 6.000 hectares, que era a área de atuação da fazenda, né? Michel, vamos usar o Gaia, não tem como. É humanamente impossível você conseguir fazer uma amostragem de qualidade em 6.000 hectares, em um curto espaço de tempo. Beleza, fizemos coleta de drone, fizemos levantamento. Eu estava revendo hoje esses dados. Cara, 26 sacas por hectare no milho, por problemas relacionados à plantabilidade. Isso é o potencial de perca dele. Potencial de incremento que poderia ter retornado para a propriedade. Não, né? Perda. Mas aí você imagina, deixa na mesa, cara, 26 hectares, a gente avaliou com o drone, foi 2.400 hectares aproximadamente, o número aí girando na casa de 2,5 milhões, Michel. O que eu escutei do produtor na hora que eu apresentei os dados para ele? Ele falou, poxa, dá para me trocar de plantadeira. Eu falei, não, você não entendeu. O teu problema não é a tua plantadeira. O teu problema é conhecimento. Conhecimento. Pô, mas esses dados aí estão certos? Eu falei, então. Hoje a precisão do Gaia está na faixa de 98% de precisão. Então você imagina, você cata um dronezinho lá qualquer, levanta, tira foto, importa essas fotos para dentro do sistema, em questão de 2, 3 minutos, tem um relatório técnico te dizendo como é que está a tua lavoura, se ela está bem plantada, se ela está mal plantada. Tá, beleza, mostrei isso pro cara. E daí, eu faço o quê? Aí tem que correr tem que ir atrás da origem do problema, certo? Isso aí. Você tem que buscar onde você errou, para que no próximo ciclo você melhore, você evolua. Cara, saímos de lá com o negócio fechado, com a fazenda. Então eu mostrei o problema, cara, não julgamos a equipe, porque errar é humano, todo mundo comete erro no momento da operação. Híbridos de alta performance, fazenda, equipe bem qualificada, faltava ajuste nos detalhes. O que saímos de lá? Com um contrato de atendimento, capacitação para as máquinas da fazenda. Então a gente foi lá fazer a certificação, a validação, se as máquinas estavam bem revisadas, a gente foi lá regular as plantadeiras antes de largar o plantio, e a gente foi lá capacitar a equipe e mostrar para eles aonde que eles têm que olhar para ter um plantio de alta performance, né? Que é o nosso programa Gestão do Plantio hoje, né? Dentro da Geração Agro, né? Então assim, olha a oportunidade que tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pô, fantástico esse dado que você trouxe agora para nós aqui. Imagina, 26 sacos por hectare. O cara tá deixando na mesa. Tá, você descobriu o problema dele. Porque assim, ó, vamos lá, vamos olhar pro lado dele, né? Para ele, esses 26 sacos não existiam. Até então, na cabeça dele, não, porque, afinal de contas, ele tava olhando lá a olho nu, né? E olhando lá, tava bem distribuída a semente. Como você falou, né? Não tem como... Qual o parâmetro, né, de bom, né? Sim. Qual que é o parâmetro de excelência? De repente, para ele lá no Mato Grosso, ele não tinha nem como melhorar. Aí você chegou e mostrou o erro, né? Mostrou o que ele poderia melhorar e quanto que isso traria de retorno financeiro para ele nessa casa de 2,5 milhões, certo? Sim. Beleza, você voltou e fez o trabalho de regulagem para o próximo ciclo e tal. Mas vocês conseguem fazer um lado a lado ou não? Consegue fazer um... Geralmente, quer dizer, sim. Não? Porque assim, sim. Eu acho que o bom seria sempre a comparação, né? E é difícil, né, nesse mercado fazer isso, né, cara? É que assim, não que seja difícil, mas quando eu penso em manutenção de plantadeira, vamos lá, que a gente tem vários módulos de atendimento, né? Eu vou lá fazer a manutenção da minha plantadeira. Você faz antes, no meio da safra ou no final dela? A manutenção prévia? A manutenção. Preventiva, né? Preventiva, por isso que se chama manutenção preventiva. Uhum. Você faz antecipadamente. E não tem como você arrumar só metade da plantadeira, né? Entendeu? Entendi. Então, assim,
Se o cara for fazer a revisão da planta dele, ele revisa ela inteira, né? Mas aí você poderia fazer o guide depois no outro ano, para mostrar o... Sim, e foi feito. Esse é o ponto. A gente faz. Mas assim, o racional quando a gente oferece um programa, gestão do plantio hoje, a gente tenta interligar todos os gargalos. Adianta o cara me contratar, que já aconteceu, o cara me contratar para chegar lá na fazenda do cara e a máquina tá mal revisada? Não tem como, né, Michel? Vou pegar o carro para fazer uma viagem, vou para praia. Tô com o pneu careca, desbalanceado e murcho. Tem como. Não tem como, né? Tem como. A chance disso daí dar errado é muito grande. Ainda mais quando tá com a tua família dentro. Claro, né? Então você vai colocar a melhor performance possível naquele conjunto para te levar até a praia. Concordo. Que é o carro. E assim, acho que tem um ponto também, né, Jefferson, que a gente tá chegando agora no agro, né? Acho que nós estamos aumentando, tá vindo tanta tecnologia nova, tanta coisa nova, tanto... e a gente tá, de certa forma, patinando ainda para usar. Pelo menos eu tenho eu sei que tá andando pelo Brasil, afora aí você pode me dar essa opinião. Aqui no Sul, talvez, um colega passou aqui esses dias e falou um negócio que eu não tinha parado para pensar, mas é fantástica a forma dele pensar. Aqui o Sul admite-se mais erros, permite-se mais erros. Sim, concordo com ele. As margens são maiores, o solo tem mais capacidade de produção. Mais caixa, né? Lá pro norte do país, não, né? Lá você tem que ser extremamente técnico, cirúrgico. Senão você quebra. Né? E eu falo assim, na verdade, o agro do passado tolerava isso, Michel. Então, esse é o ponto que a gente chega agora. O agro de hoje não tolera mais. Esse hoje é o produtor que ele cair na berlinda lá, que ele tá achando que se ele plantar de qualquer jeito dá, se ele pulverizar de qualquer jeito dá, se ele plantar qualquer cultivar dá, ele tá fora do jogo. Ele vai arrendar a terra, ele vai arrendar a terra para um arrendatário, ele vai perder a terra, ou ele não vai conseguir pagar as dívidas, porque o clima, ultimamente, ele está desafiador. O que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo para mudar? Fazendo do mesmo jeito? Para aquele resultado diferente? Não dá, né? Tem uma frase do Dirceu Gasso muito bacana que eu gosto de usar nos meus treinamentos, que é o seguinte: a tua produção está relacionada ao quanto de conhecimento que você aplica por metro quadrado. Então, conhecimento em quê? Em tecnologia. Conhecimento em máquina nova, talvez, qualificação profissional, fertilidade do solo, nutrição de planta, genética. Isso é conhecimento por metro quadrado, né? E o povo não se atenta às vezes a isso, tá? E tudo isso conta. Então, a operação é importante? É ela que vai ditar se está ficando bom ou se está ficando ruim, né? E eu sei que, pelo Brasil, a gente tem profissionais altamente qualificados que operam máquinas aí que... Eu estava numa região fazendo um atendimento esse tempo atrás, divisa MS Goiás ali, região de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu. O plantio da turma lá, onde a gente foi acompanhar, fantástico. São fazendas que a gente já veio de alguns anos de visita e atendimento e o pessoal está cada vez mais profissional. Então, fazendas que a gente faz atendimento, eu tenho fazendas que já têm 6 anos de contratação. Não é de um ano para o outro, Michel, que a gente consegue mudar do 0 para o 100% uma equipe. Então é construção. Você construir uma equipe de alta performance, uma equipe de alta qualidade. Isso, no mundo dos negócios é assim, uma excelente equipe de vendas leva tempo e detém de bons profissionais, né? E a empresa investe nisso. Então, quando a gente vai lá capacitar essa equipe no primeiro ano, eu falo, se vocês conseguirem colocar 5% do que eu estou passando ao longo do dia hoje, para vocês, eu tenho certeza que a visão e a qualidade do plantio de vocês, ou da operação que seja, de pulverização ou de colheita, vai mudar. Mas você tem que aprender a avaliar. Se o teu plantio está ficando bom, se a tua operação agrícola está ficando boa. Você, operador, tem que pensar diferente. Se você quer evoluir, se manter nesse mercado nosso, tem tecnologia? Tem. A tecnologia vai te dar um norte. Ela não vai ser a detentora do teu sucesso, não. Ela te dá um norte, né? Mas ainda o desafio, Michel, além da tecnologia, é fazer o básico bem feito, tá? É o básico. Né? É o básico. É saber lá fazer uma boa revisão, é saber regular nível de vácuo, ajustar, escolher ponta de pulverização. A pessoa não sabe, não tem noção, né? Parece bobo, parece óbvio, né? Mas não tem, né? Tem que atingir o alvo, né? Dirceu Gasso fazia aquelas dinâmicas usando spray, pintando as folhas da soja, que a gota tem que descer, né? Antigamente a soja nossa tinha um grande volume de área foliar, hoje é quase metade e tem o mesmo padrão de produção para mais, né?
Então, assim, a planta é mais eficiente. Eu também tenho que ser mais eficiente. Então, o nosso recurso hoje, a gente não pode errar. A gente tem que ser eficiente com esse recurso para explorar ele da menor maneira possível, sem perder dinheiro. Perfeitamente. Concordo plenamente. E voltando agora para o lado agro de vendas, né? Tanto, falando bastante de semente, mas também tem, né, tem a indústria química, né? Tem os defensivos, Sim. tem os fertilizantes e tal. O que você faria hoje, cara, se você tivesse saindo da faculdade e fosse trabalhar hoje e você quisesse realmente se destacar tecnicamente? Eu te pergunto isso pelo seguinte, quando eu te pergunto nas universidades aí, né, eu tenho um trabalho também com as universidades e eu fiz algumas enquetes já, e o pessoal morre de medo das questões técnicas, né, principalmente quem está se formando, né, tem aquela dúvida, nós tivemos também isso, lógico, né, no passado. Sim. O que você faria hoje, né, voltando à pergunta, o que você faria hoje para se destacar tecnicamente? Como que você buscaria esse conhecimento hoje na prática ou teórico, não sei. Como é que você faria hoje para ser um cara técnico, voltando à sua origem lá atrás? Como é que você começou e como é que você faria hoje? Porque talvez o que você fez lá, nós fizemos lá atrás, não é os mesmos caminhos, talvez. Talvez o caminho até pode ser o mesmo, mas a gente demorou mais tempo, né? Sim, você sempre está entendendo o que eu quero sempre chegar. foi mais difícil, né? Hoje parece que tá mais fácil hoje, porque... eu vejo assim, Michel, hoje quem está se formando na graduação ou pretende fazer agronomia, eu recebo muita pergunta de operadores, de estudantes, de pessoas da cidade, né? Vale a pena eu ir para o agro? Total. O agro é riquíssimo, tem muita oportunidade, tem chance de você crescer, você só tem que ser diferente. Diferente por quê? Cara, eu quando comecei a fazer agronomia, eu já estava no mercado de trabalho, e eu sempre fui muito da comunicação, comunicativo, sempre busquei fazer network, buscar novas amizades, com pessoas de segmento diferente. Tanto que eu migrei totalmente da irrigação para a semente, né? Buscando amizade, network e buscando evolução. Eu falo assim, vai fazer estágio, vai meter a cara no Brasil, vai para o Mato Grosso, vai para a Bahia, vai para Rondônia, vai para o Pará, vai conhecer o agro no Brasil. Você quer entrar nesse segmento? Se desafie. Sai de dentro de casa, debaixo da asa da mãe e do pai, né? Que eu tinha 14 anos quando eu saí de casa, fui estudar fora. Cara, para mim foi difícil. Para mim também. Foi difícil. Sofri, tive que assumir responsabilidades. A gente é jovem, tem cabeça, vamos dizer assim, fraca. Você leva pancada de tudo quanto é lado. Só que você aprende, né? Alguns aprendem na dor, outros aprendem no amor. Às vezes eu aprendi no amor, às vezes na dor. Só que assim, você aprende. Só que para mim foi a melhor escola do mundo. Meter a cara e sair de casa, conhecer gente. Já fui trabalhar de graça para os outros para aprender as coisas. Já. Vou fazer um estágio lá. Quanto que é? Não quero nada, você me paga a comida. Para aprender coisa nova, para buscar coisa nova. Né? Fui fazer curso de oratória, porque eu era travado. Por incrível que pareça, eu morria de vergonha. Fui fazer no colégio agrícola. Lá teve a oportunidade de eu escolher um monte de curso técnico, né? Então, assim, eu buscava me conhecer sempre para entender onde eu poderia melhorar. E uma das minhas fraquezas era a oratória, era a fala. Eu fui fazer um curso de oratória. Meus amigos fazendo curso lá de nutrição, de um monte de coisa lá, e eu fui fazer curso de oratória para me destravar. Poxa, eu preciso melhorar nisso. A técnica, o mercado te ensina. Hoje você vai entrar numa multinacional, você vai fazer capacitação, você vai ter reunião regional de orientação, de capacitação. Agora, o network e o conhecer o mundo, cara, isso aí é teu, meu amigo. Ninguém tira, você tem que meter a cara e encarar. Hoje o cara tem que meter a cara, não tem jeito. A pessoa tem que sair da zona de conforto e correr atrás, né? E eu vejo assim também, né, cara, que hoje, além desses exemplos que você trouxe, né, dos estágios, de andar com quem conhece, trabalhar de graça, tem internet também, né? Tem, hoje. Igual você mesmo, você tem mais de 10 mil seguidores no TikTok, né? 13 mil, 12, não, 14, vamos falar que tem 14 já. É melhor. 14. Nós chega lá. A gente tá chegando lá, vai com esse episódio que vai chegar a 14. Mas por quê? Porque a informação, na verdade, além do estágio que tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás já existia nessa modalidade de acompanhar os outros, aprender com o outro, né?
Hoje tem internet. Hoje qualquer dúvida que nós temos, eu mesmo, hoje de manhã estava pesquisando na internet. Então assim, no TikTok, no YouTube. Então, A informação vem muito fácil, né? Os cortes, ainda mais esses cortes, né, de mensagens curtas, que inclusive nós vamos fazer desse podcast aqui, responde a pergunta técnica de alguém de dúvida sobre algo em algum momento. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Eu, quando tenho dúvida mesmo, eu pergunto nas redes sociais, pesquiso lá no Google, no Insta, no TikTok, e vídeo para me orientar. Porque a gente não sabe de tudo. Você tem que ter o telefone de quem sabe às vezes. E hoje eu vejo, por exemplo, essa questão de máquinas, por exemplo, né? Eu dei aula na faculdade esses tempos atrás, né? E eu também estava dando aula de máquina. Inclusive você foi lá, né? Fazer um belo treinamento, inclusive, sobre rentabilidade. Deu um show lá pra galera na faculdade. E naquele momento, cara, eu falo pra você, eu estudei muito no YouTube. Muito. E tem muito vídeo bom. Assisti muito. Operador. Muitos operadores bons. Tem muito vídeo bom. Ensinando a regular um momento da vida, por exemplo, que naquele momento eu tive que aprender, porque eu não é meu dia a dia, né? Não era o que eu sabia fazer. E eu, como fui dar aula sobre aquilo, eu tive que aprender. E fui aprender como? Tinha como eu ir lá fazer um estágio naquele momento? Não, porque era um trabalho, né, separado do meu profissional. Sim, o foco era outro. Poderia ter pego um produtor parceiro, ir lá, andado, né, aprendido com o operador? Claro que eu poderia, mas não estava na época de plantio. Então eu tinha que me desafiar sozinho. Como é que eu fiz? Fui pro YouTube. Peguei o básico, lógico, né? Não saí de lá um expert, mas o básico, já aprendeu alguma coisa. Não passei vergonha. Já aprendeu alguma coisa. Entende? Não passei vergonha. Cheguei lá, sabia o básico para poder conversar com o operador da máquina, que ele realmente é um cara que está ali na prática, que, né, já sabia de toda a regulagem, e os alunos foram lá e seguiram o treinamento junto com o operador. Então, assim, hoje não tem desculpa, né, cara? Não Hoje tem desculpa. Não tem. Hoje, não estuda quem não quer. Hoje, exatamente, não estuda quem não quer. Não estuda quem não quer. O pessoal acha assim, vou fazer faculdade, vou sair da graduação lá e tô tranquilo, vou parar de estudar. Cara, eu estudo mais do que na faculdade. Hoje eu estudo mais do que na faculdade. Faço curso, vai tentar entender de tela, vai tentar entender da parte de nutrição, que eu gosto de nutrição, eu gosto de doença, de plantas, a gente vai tentar estudar isso daí, buscar conhecimento, né? Vai estudar outras máquinas, outras marcas, está vindo coisa nova para o Brasil em relação a marcas de máquina, né? A gente vai estudar aquelas máquinas. Cara, você imagina, hoje a gente tem um banco de dados nosso lá pensando em plantadeira. Eu não lembro se é 15 ou 16 marcas de plantadeira. E cada marca, vamos dizer lá que tenha 5 modelos. Tô chutando baixo, tá? Tem muito mais que isso. 5 modelos de plantadeira. Eu acho que hoje no banco de dados nosso lá deve ter umas 200 modelos de plantadeira no banco de dados nosso. E a gente tem que entender um pouco de todas. O racional de construção é tudo igual? Mas, cara, eu tenho que estudar. Esse tempo atrás eu estava no Paraguai. Fui ver uma plantadeira nova lá, a Vandersteen, né? Que tem no Paraguai. Tá vindo pro Brasil. Cara, totalmente diferente do que a gente está acostumado a olhar. A gente já tem noção do negócio. Você vai filtrando, vai olhando, vai pedindo pro pessoal da empresa sobre a máquina. Mas tem muita tecnologia vindo e tem muita coisa nova bacana, hein? E tem que correr atrás da internet. Hoje é uma forma de disseminar informação muito rápido. Qual que é a sua opinião sobre as concessionárias hoje que lançam essas... Eles têm uma equipe preparada para treinar, cara, os operadores? Eu vou trazer uma informação que eu acho legal aqui, Michel. Assim, hoje é concessionária. Vamos pegar o melhor mecânico, o melhor cara da concessionária. Não o cara que vende. Uhum. O cara que está lá na assistência técnica da concessionária. Ele está atendendo qual segmento? Plantio, pulverização ou colheita? O que você acha? Rapaz, não tenho nem ideia. Colheita. Colheita, cara. Hoje o melhor mecânico, o melhor assistente da concessionária hoje, ele está na colheitadeira, atendendo a colheitadeira. Tá mudando isso daí, tá? Tá mudando. Mas o melhor cara estava na colheita, atendendo colheitadeiras. Por que isso? Por causa do valor agregado, talvez? Sim. O valor, né? O valor de manutenção, o valor de cash que ele ganha, de comissão que ele ganha para atender uma colheitadeira é muito maior do que uma plandeira. Porque as plandeiras antigamente não tinham tecnologia, Michel. Bom ponto. Era sem tecnologia nenhuma. Você ia comprar plantadeira aí, vamos dizer hoje aí 20, 30 mil reais a linha. Hoje eu tenho plantadeiras aí de 110 mil reais a linha. Antigamente não tinha.
E já tinha colheitadeira com monitor de colheita, fazia lá, tirava umidade, pesava, já te dava um mapa de colheita. E trator não tinha, plandeira não tinha. Então, o advento da tecnologia no plantio, ele está vindo aí dos últimos 5 anos, vamos colocar aí, né? Que cresceu mesmo realmente dos últimos 2 anos para cá. Você pega a máquina que dá lá coeficiente da singulação, porcentagem de dupla, porcentagem de falha, SRI, o kit da Precision Planting mesmo, hoje, na tela você tem todas essas informações, esses parâmetros. Você calibra a máquina dentro da tela lá, operando. Você consegue ter os gráficos que vai te dizer lá, como é que você está a tua performance. Antigamente não tinha. Hoje tem, né? Só que daí vai do operador saber gerenciar e saber mexer em tudo isso daí. Que, cara, não é fácil, não. É muita tecnologia embarcada para o cara de bate-pronto assim já saber fazer. O cara tem que ser curioso. Tem mesmo. que ser curioso. Hoje, o que diferencia um louco, né, de um bem-sucedido é o resultado. Né? Ah, eu sou curioso, sou meio louco. Eu gosto das coisas assim. Mas qual que é o resultado? Eu consigo colocar isso que eu estou vendo aqui, essa loucura minha aqui, em prática? Eu tenho que pôr em prática, senão eu sou só um louco. Só um louco. Perfeito. Né? Então, se eu for um louco com resultado, aí eu já não sou mais louco. Né? Mas respondendo assim, então você acha que tá falho ainda? Tem... Tá, vixe Maria. Vixe Maria. As Hoje concessionárias não conseguem treinar. Não. E outra não dá conta também, né, Michel? Hoje, cara, todo mundo quer ter uma valorização profissional, você quer ter um bom salário, tratar bem sua família. Aí esse cara que entra ali na concessionária, será que ele está sendo bem valorizado? Que ele está lá na ponta, atendendo o cliente? É difícil, cara. O nosso mercado é... Eu falo assim, que eu já fui em fazenda aí, que é sofrido, Michel. Judia, cara. Aqui, a gente está no oeste do Paraná. Cara, aqui é maravilhoso. Vai lá pro Mato Grossão, lá que você pega 100, 150 km de chão, Barro, chovendo, barro, você atola a atolando. caminhoneta, você não tem caminhonete traçada, você não tem, muitas vezes, recurso disponível, né? Pra você levar a tecnologia, né? Cara, é difícil. O cara tem família, o cara cansa, ele quer estar em casa, ele quer ter um conforto. Então, assim, esses limitantes em algumas regiões aí, é isso aí, é ter estrutura, né? Tá indo, tá chegando, né? Tá chegando, só que é difícil. Então, hoje, esse cara, o melhor profissional hoje da concessionária, ele vai estar na colheitadeira. O iniciante vai começar na plantadeira. E essa é a realidade. Então, Não tinha noção disso, cara. Então, assim, por um lado é bom para nós, abre espaço para a gente crescer, para a gente levar mais informação técnica para a ponta. Eu mesmo já fui dar treinamento para concessionária. Eu já fui dar treinamento para Porque assim, eu concessionária. acho que tem uma diferença, né? O trabalho que a Geração Agro faz é um trabalho superior ao da concessionária, na minha opinião. Com todo respeito Sim. da indústria, né? Sim, Da sim, fábrica. Sim. Porque vocês vão aferir a regulagem da máquina, que deveria estar 100% aferida. Fato. E muitas vezes não está. Não tá. Que eu já lembro de casos aí que você me contou há anos atrás, que você pegou máquina nova que estava com defeito. Sim. Que estava torta, né? Com Sim, problemas de fábrica, vamos dizer assim. Acontece. Né? Acontece, natural, é uma linha de produção. Né? Você tem ser humano montando, né? Quantos carros né, não dá recall aí depois de lançados, né? Isso aí. E no agro é a mesma coisa. Então, assim, o trabalho de certificação que vocês fazem, tal, de conferência, de regulagem e tal, de certificar mesmo, que é a palavra certificar, né? Certificar e mostrar que está certo aquilo, né? Ou isso não, aí. né? É isso aí. É você chegar ao certificado A excelência, de excelência, né? Então, hoje, o trabalho de vocês é superior, na minha opinião, ao da concessionária. A concessionária, na minha opinião, não conheci, tá? Desculpa se eu estou sendo injusto com alguma que eu não conheci, mas eu não conheço nenhuma concessionária no Brasil que faz esse trabalho tão bem feito de certificar que a máquina está sendo entregue 100%. Perfeitamente. Entende? O cara, na verdade, ele quer entregar a máquina e quer partir para outra, né? Infelizmente, porque ele ganha por rendimento, ele né? ganha por produção de entrega, ele não ganha por a máquina estar 100% aferida, né? É isso aí. Tanto que você falou de a gente pegar máquina nova, hoje a gente tem mais de 3 mil plantadeiras avaliadas na América do Sul, né? Considerando Venezuela, Bolívia, Paraguai e Brasil. Cara, mais de 3 mil plantadeiras. Hoje, se a gente for avaliar os dados que a gente tem na nossa inteligência lá, 80% delas, Michel, tem problema no sistema dosador de fertilizante. Então, o dosador de adubo de mais de 80% das plantadeiras que a gente avaliou tinha problema de revisão. Porque o produtor, ou o técnico, ou a própria indústria,
O dosador de adubo é só jogar o adubo na terra, né? Beleza. Começou a ir pro cerrado, terra que não tem nada, só areia. Eu peguei solos aí com 9% de argila. Cara, você via, tinha dosador, que ele não tinha uma boa precisão, você via aquele voo de papagaio, assim. Mas e a semente? Né? É a semente? Não é. É o adubo, é a distribuição do adubo. É o dosador deficitário, né? Então as indústrias começaram a estudar, começou a pesquisar, tem dosador novo no mercado hoje vindo aí, de empresa que se solidificou no mercado fabricando um item, dosador de adubo. Famosa. O cara revolucionou o mercado de dosador de fertilizante. Porque criou um produto top. Bom e barato. Sabe aquele bom e barato? É aquilo lá. Acha peça em qualquer lugar, é fácil de montar, tem assistência técnica, precisou do produto, tem ali disponível, cabe em qualquer máquina. E o cara tá aí. Então, é fazer o básico bem feito. Acho que eu sei qual que você está falando. É o que eu falo pro pessoal. Fazer o básico bem feito. Então, poxa, parece bobagem, mas 80%, Michel. É muito. Quanto que vale uma tonelada de fertilizante hoje? Quantos milhões de reais que vai em fertilizante, às vezes, numa fazenda grande aí? Para você fazer essa precisão, né? Então, isso vale tanto para o fertilizante quanto para a semente. Saindo do dosador de 80%, a gente pega também, qual que é o segundo item lá? Carrinho de semente. É o item com maior problema, articulação do carrinho de semente. O carrinho de semente ele não tem que trabalhar estável? Uhum. Não está estável. Você vê o carrinho da plantadeira ainda assim, parecendo uma cobra. Cara, não pode. Ele tem que estar firme. Falta melhorar o embuchamento. Então o cara não se atenta a esse tipo de detalhe. E para ele tá tudo bem. Tá tudo lindo, maravilhoso. O problema esse grande problema do agro, cara, é a comparação, Jefferson. O produtor, ele planta do jeito que ele planta e ele não consegue comparar. Ele compara talvez com o vizinho, mas ele sempre vai achar que o vizinho é a máquina do vizinho que é diferente dele. A semente, talvez, que o vizinho comprou na concorrência é diferente dele. Ele nunca vai parar e pensar que a máquina dele tá com problema e a do vizinho não. É esse tipo de comparação que muitas vezes a gente tem que olhar dentro da própria casa, né, cara? Da mesma fazenda, né? Da mesma propriedade. Então, é difícil fazer isso, porque você tem que parar e se autoavaliar. Como nós somos difíceis de autoavaliar, imagina fazer uma autoavaliação da própria Mas é difícil o cara dizer que ele tá plantando errado, né? Eu não vou falar assim, eu ronco de noite, eu sou um cara estressado. Você não vai falar isso daí. Né? Você não vai falar mal de você. E o produtor é complicado, é difícil a gente se autocriticar. Mas é uma coisa que você falou muito bem. Aí ele paga a gente para ir lá avaliar. Então, eu fico numa situação meio delicada, porque eu tenho que falar pro cara os erros que ele tá cometendo. Só que o produtor que ele chama a gente, Michel, hoje... Ele tá ciente disso, né? Ele já tá vendo... É um cara consciente, cabeça aberta. É que tá pensando fora da caixa. É o produtor que tá buscando sair daquela zona de conforto que ele estava, buscando desafiar os tetos produtivos que ele já tem, buscando algo a mais. Então o produtor que a gente atende, ele está lá querendo 80, 90, 100 sacos por hectare na soja. Aí é o cara que quer desafiar, quer ser mais eficiente com o mesmo recurso. Legal, né? Isso é muito bom, cara. Então é bacana a gente ir nessas propriedades e você ver a evolução da fazenda. Eu tenho fazenda hoje que eu falo pro cliente assim, né? Até é ruim eu falar, né? Mas fala, bicho, você não precisa mais de mim. Você já tá 100%, você tá voando já. Não, mas, Jeff, você vem aqui, você vê o que eu não tô vendo. Aconteceu isso aqui, ó, no plantio do milho da safra passada, que a gente tá com o milho estabelecido aí. Um produtor, fui atender ele, equipe treinada, capacitada, ensinei o pessoal tudo que a gente podia ensinar. Chegou no dia do plantio, até então tava tudo certo. Um erro pequeno de o cara pegar o disco e o anel errado do monte errado. Grande erro, na verdade. Cara, 6 plantadeiras de 13 linhas. Pequeno erro que transforma num grande erro. 6 plantadeiras de 13 linhas, largando o plantio na mesma hora. A gente chegou umas 2 horas depois, 1h30 depois, que eles já tinham largado o plantio. Que até então tava tudo certo. Bom. Era só para mim fazer um cheque de operação para eles. E eu chegar lá, cavucar no chão, né? Os caras falam assim, pra que ficar cavucando tanto assim? Cara, acredite. Cavuque, avalie. É avaliando que você conserta a trajetória. Cavuquei lá, eu falei, viu, tá dando falha aqui. Tá dando falha. É difícil eu mandar para 6 planeiros de uma vez, né? Fui lá numa outra linha, cavuquei, falei, não, pode parar. Passa um rádio aí, para aí. Cara, o cara tinha errado o disco e o anel. Pegou do lote errado. Você imagina, acho que eles já tinham plantado
Não, 60 hectares aí, sei lá, 50 hectares. Era 6 plantadeiras de 13 linhas, rapaz, faz um estrago no dia. Se eu deixo, você imagina se eu não tô lá. Ah, mas não tem sensor de linha? Posso confiar 100%? Né? Então, assim, é essa vontade de querer mais, de olhar diferente, de querer buscar informação e fazer o básico bem feito que muda a regra do jogo. Ter um técnico lá na fazenda disposto para fazer isso, cara, é uma sacada, é um diferencial, né? É essa a grande sacada, cara, que os vendedores, nós vendedores, né, nós, que também vende seu produto, vende seu serviço, né? Nós vendedores temos que entender o que você pode fazer para se tornar um cara diferente no agro. Igual você falou anteriormente, né? Conselhos aí para quem quer vir pro agro, né? Sim. Tem que vir, pode vir. O mercado tá aberto, tem bastante oportunidade. Mas aí, você vai ser mais um ou não? Você vai ser um cara diferenciado. Você vai ser um cara diferente. E ser diferente é isso aí, esses pequenos exemplos que o Jefferson trouxe aqui, gente. E você ir lá, botar a mão na massa, conferir o que o produtor está fazendo, tentar ajudar. Entendeu? Não é criticar, não é isso. Não é ser crítico, mas ser construtivo. Ajudar a evoluir, É né? ajudar o cara, por exemplo, igual você fez lá. Cara, imagina, você foi ali, pouquíssimas horas que o cara tinha soltado o plantio, na confiança que tá tudo certo. Ele ia ver esse erro, sabe quando? Quando tivesse nascido, já depois de, sei lá, 10 dias, aí, 8, 10 dias, e talvez nem ia perceber. Fala bem real pra você. Eu acho que ia ver só no nascer, Ele ia tá? só no nascer depois, e, pô, se ele tivesse feito ali uma checagem bem justa, Ou se sobrou muita semente no ou se barracão. sobrou muita semente do barracão, cara, a cagada tava feita já, não tinha como E consertar. tchau, obrigado. Tchau, Entendeu? obrigado. Agora pensa bem, se você é um vendedor de semente como nós, como eu, né? Sou até hoje. O Jefferson foi bastante tempo. Como que você pode ser um vendedor diferente? Esses pequenos ajustes. Não é além de vender seu produto, posicionar bem ele tecnicamente, com relação à população, época de plantio, né? Manejo fúngico, O que for, né? percevejo, tudo, né? Mas também a questão da operação. Se você entende um pouquinho de máquina, um pouco, não precisa ser especialista igual o Jefferson, mas se você entende o básico, para você ir lá e dar aquela pequena ferida, você acha que o cliente depois na outra safra não vai chamar você de novo? Não vai comprar seu produto porque ele quer você na propriedade de novo? Muda a regra do jogo, Michel. Muda a regra do jogo. É tal da preferência. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Com tanta concorrência hoje que nós temos no agro, você fazer esses pequenos ajustes na sua conduta diária, você vai se tornar preferência para o agricultor. Vamos partir agora para o fertilizante. Né? Ninguém fala de fertilizante. Mas, pô, existe hoje, sei lá quantas milhões de fórmulas aí, e né, grandes multis que vendem vários produtos diferenciados. Mas, cara, você já pensou se você conseguir ir lá e fazer essa pequena conferência para o agricultor do dosador de, como o Jefferson falou, 80% das plantadeiras que ele já avaliou, que são mais de 3 mil, né, geração agro no Brasil, tem problema. Então, qual que é a chance de você chegar e estar com problema no dosador de semente e você mostrar isso para o produtor? Gigante, gigante. Você vai se diferenciar para o agricultor mais uma vez. A oportunidade está ali. Se você vende defensivos químicos, vamos lá, partir para outro exemplo. Cara, será que o produtor está aplicando o seu produto com bico de pulverização correto? Nossa, você falou isso aí, agora eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. O produtor aqui perto de nós, tá? Na nossa região aqui. Aplicando produto para percevejo no milho. E eu fui dar uma volta no pulverizador junto com ele. E andando na máquina, cara, você tem noção do negócio, né? Falei, viu, que bico que você tá usando? Ah, tô usando um de indução a ar aí. Falei, tá, cara, você tá aplicando um inseticida para percevejo usando um bico de indução a ar? Falei, você quer matar o percevejo na gotada? Falei, na porrada? Na porrada? Falei, não, tá errado isso aí. Cara, o cara já tinha aplicado acho que uns 250 hectares. Falei, meu amigo... Aí depois o produto não funciona. Ah, porque o produto não presta, porque o produto não sei o quê. Mas não é. O que era do agrônomo que assistia ele lá, ter ido lá e ter olhado isso aí, ter notado isso daí? Cara, então esse detalhe de uma escolha de bico, saber, o bico tá certo. Ah, vou colocar um cone, eu vou colocar um leque que dê uma gota média fina aí, faz toda a diferença pro sucesso do seu produto. Foliar que você está utilizando, para o seu produto, inseticida, herbicida, fungicida, que seja. Né? Então, né, até uma frase que o Alfredo, né, que você entrevistou no último podcast, aí usa muito, conhecimento produz.
Cara, e eu concordo plenamente. De vez em quando eu uso a frase dele aí nos treinamentos. Conhecimento produz. Então você tem que ter um conhecimento básico, não precisa ser especialista, igual a gente estuda só para esse segmento, mas você tem que ter um conhecimento básico para você melhorar o performance de qualquer operação. Você chegar lá na colheita, saber se a colheitadeira está jogando fora, cara, você precisa saber regular? Não, mas você tem que saber identificar o problema. Tá jogando fora? Cata uma treininha lá, avaliar 2 metros quadrados, fazer uma regrinha de 3. Cara, o agrônomo não sabe fazer regra de 3, Michel. Para mim, tá fora do jogo. Não fez faculdade, né? Não, tá fora do jogo. E acredite, tem agrônomo que não sabe, tá? Meu Deus, nem fala um negócio desse. Tem agrônomo que... Não imagino. Não, tem. Tem agrônomo que não sabe fazer regra de 3. Então, meu amigo, vai pra guerra, vai estudar, se capacite, busque saber um pouquinho de tudo. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Mas tecnicamente, aprofunda o conhecimento em algum assunto que você tenha mais afinidade, que você goste, mas saiba um pouco de tudo. Né? Porque esse é um grande diferencial. De qualquer profissional. Com certeza. Show de bola, meu amigo. Partindo para os momentos finais, né? Uma horinha já de conversa. Falei para você que o tempo ia passar rápido, meu amigo. Passa voando. Passa voando, né? Se tivesse hoje, né? Vamos pensar aqui numa mensagem final para a galera que está nos ouvindo, né? Pensando que tem na maior parte do nosso público aqui são pessoas do agro mesmo, né? Que nos acompanha, que está lá na operação, que está no mundo de vendas no agro, né? Que é o nosso canal, tem esse intuito de provocar realmente as pessoas a tentarem a serem vendedores melhores, né? A tentarem todo dia melhorar um pouquinho mais com uma certa constância, né? E hoje nós estamos falando aqui tecnicamente. Que conselho que você daria hoje para essa galera que está lá do outro lado da tela, que está nos ouvindo agora, para se tornar um vendedor melhor no seu dia a dia? O que você construiu durante esses 19 anos, você pode dar de dica para a galera aí? Para ser um bom vendedor agro, seja referência para o seu cliente de atendimento, para o seu cliente de atuação. Estude, se profissionalize, tenha seriedade, fale a verdade, né? Que nem se diz, a mentira tem perna curta, fale a verdade, seja um cara técnico, né? Eu vejo hoje o produtor está cada vez mais técnico, a gente vai em fazendas aí que não dá para falar bobagem, o cara é muito técnico, não que a gente vá falar bobagem, mas hoje tem produtores aí que entendem muito mais que agrônomos. A fazenda é gerida por um profissional que fez agronomia, que é qualificado, e essa nova geração que está vindo está estudando, está fazendo faculdade. E eles estão buscando conhecimento. Então, se capacite, seja referência, seja parceiro do seu cliente. Faça diferente do que a média faz. Seja diferente da média. Aí você vai se destacar. Parece que as coisas são mais fáceis assim, mas dá trabalho. Né? Às vezes você tem que estar estudando, você tem que estar sozinho, você tem que estar focado, tem que ter um objetivo, mas estude, capacite, seja diferente, que eu tenho certeza que o universo conspira a seu favor. Com certeza, meu amigo. E tenha muita fé em Deus, né? Muito Esse bom. daí é o primeiro passo para tudo dar certo. Muito bom, muito bom. E hoje, vamos lá, passem quais são os endereços que o pessoal pode acessar aí o Geração Agro, o seu Instagram também, o seu TikTok, passa para a galera. Siga a gente lá nas redes sociais, Geração Agro, @Geração Agro. Isso no Instagram, né? Isso no Instagram, né? Segue lá a gente nas redes sociais lá. Sigam eu também nas redes sociais, Jefferson com G, né? Jefferson Lourenço, tanto no Instagram quanto no TikTok. A gente tenta postar o nosso dia a dia, né, Michel? Trago bastante informação técnica. No Instagram da Geração Agro tem bastante informação bacana também. Se vocês buscarem lá nos vídeos, nos Reels que a gente tem postado lá, tem muita informação bacana. No meu TikTok, daí eu já posto um pouco mais geral, um pouco de tudo. Do dia a dia mesmo, né? Tem o meu dia a dia lá, tem bastante dica de regulagem de máquina. Qualquer modelo, a gente vai tentando postar conforme a gente vai descobrindo, entendendo e aperfeiçoando. A gente não pode passar a receita do bolo, mas tem muita coisa que está lá dentro lá. Então siga a gente nas redes sociais aí, né? Que a gente pode estar ajudando, mandem mensagem também, que a gente puder estar auxiliando vocês aí. Você é meu parceiro. Com certeza, amigo. Mais uma vez, obrigado pelo seu precioso tempo. Tenho certeza que quem nos ouviu que agora teve, sei lá, mensagens que realmente tirou o cara da cadeira, da zona de conforto. Acho que esse é o ponto, é o que nós queríamos com esse conteúdo. Realmente provocar, né, as pessoas a serem mais técnicas, estudar um pouquinho mais, parar de olhar, pensar que as coisas vão cair do colo e não vai. Na verdade, hoje tem ferramentas, tem
tem formas de, né, buscar conteúdo que vai fazer a pessoa se tornar um profissional melhor. Porque no final de contas, o que nós queremos aqui é transmitir conhecimento de qualidade para que você lá no campo entenda melhor do seu negócio e possa oferecer um produto melhor também para o seu cliente. É isso que nós desejamos aqui, esse conteúdo aqui do Vendedor Agro, tá bom? E aí peço também, né, você nos acompanhou até nesse momento aqui, dá aquele curtir, comenta, né, dá aquele pequena compartilhada nesse conteúdo. Não vai gastar mais do que 20 milésimos de segundo para você fazer isso, só clicar rapidinho lá no botão e manda para aquela galera também que vai nos ajudar a divulgar mais esse conteúdo, o pessoal da faculdade, da universidade, amigos do agro aí, compartilha com todo mundo, tá bom? Ficamos aqui mais uma vez com o episódio do Vendedor Agro, dessa vez com a Geração Agro, o Jefferson Lourenço, transmitindo conhecimento de qualidade para quem realmente está no campo. Esse é o nosso objetivo com esse canal, tá bom? Ficamos aqui, até o próximo episódio do podcast Vendedor Agro. Até a próxima!